amigo, amiga, com o rouquidão e tudo, eu fiz questão absoluta de estar nesse programa, porque já pulei um, que eu estava de folga, né? Onde tudo estava a 1.000 por hora. Agora está a 2.000. Então, vamos conversar com o nosso Conselho de Notáveis, com o publicitário Lula Vieira, com o economista Manuel Tedin e o também publicitário Elísio Pires. Meus caros amigos, se ligaram em que na semana que passou? Lula, começo com você. Eu dou um doce se você adivinhar. Realmente não se consegue pensar em outra coisa. E é uma comédia. Eu acho que vai ser difícil um dia eu contar para minhas netas, é por isso que estou guardando. A Veja hoje saiu com um dossiê de 30 páginas sobre a situação. Eu vou guardar, que um dia eu quero contar para minhas netas essa fábula que está se armando nesse país com as notícias mais controversas. É claro que eu me liguei nisso. Me liguei também no Livro do Príncipe, como ex-editor, né? Eu fiquei imaginando o quanto deve ter sido gostoso editar o livro. Foi editado simultaneamente em 15 línguas, né? Eu ainda não li, mas eu confesso que eu estou esperando a editora me mandar para começar a ler. Depois, na hora de a gente falar de livro, eu toco um outro livro que eu recomendo. Mas é isso, eu sou igual a 100 e tantos milhões de brasileiros. Eu estou absolutamente ligado nas loucuras que o nosso ex-governo faz, ou, melhor dizendo, o nosso desgoverno continua fazendo. Pois é, Manuel Tedin, e você, se ligou em que na semana que passou, meu amigo, e na outra? Então, eu me liguei no óbvio, né? Nas arruaças e nas consequências das arruaças e um bando de ruído que está acontecendo, de opiniões contraditórias. Cada lado fica puxando a brasa para sua sardinha, seja ela... Tem muito pouca análise objetiva do que está acontecendo, com exceção sempre dos melhores, né? Fernando Gabeira, o Merval, a própria Miriam, que tem um monte de motivo para olhar de forma com fígado esses acontecimentos, tem sido muito, muito boa. Mas você olha para alguns articulistas menores e opiniões nas redes sociais, é uma vergonha, né? Para tudo que é lado. Não há desculpa, não tem como passar a mão na cabeça de ninguém, nem achar que foi menor o que aconteceu. Tem todo tipo de explicação que você quer. Mas, enfim, é triste você ver que até o jornalismo, obviamente não de melhor qualidade, mas até dentro do jornalismo tem opiniões muito pouco razoáveis, assim, para tudo que é lado, né? Tem teorias das conspirações. Bom, do lado de lá é até uma piada, né? O que falam. Eu vi uma explicação muito boa por que a esperança dos caras era assim, daqui a 72 horas. Outro dia alguém veio com a explicação que eu achei o máximo. É porque Cristo ressuscitou no 3º dia. É por isso que são 172 horas. Quer dizer, os caras estão realmente enlouquecidos, né, cara? Mas, enfim, é isso. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de objetividade. Eu acabei de olhar, Lula, quando você estava falando, o Spare, que eu não sei como é que é a tradução em português lá do Prince Harry, vendeu já 1,4 milhões de cópias. Tem uma semana de lançado? Nem isso, talvez. Olha só. Eu só tive uma experiência dessa como livreiro, foi com Segredo. Pois é. Mas foi um recorde mundial, tá? Nos quadros. Nunca se vendeu tanto, é verdade. Então rápido, né? Não sei se a cauda longa vai ser igual. Claro. Bom, como fazer amigos influenciar pessoas, isso continua ainda na lista dos mais vendidos, e depois aparece no Brasil. Isso é o quê? 20 anos? Ou quantos anos tem isso? Muito mais. Muito mais. É muito mais.
E o ego também, mas esse vai passar, o príncipe passa, né? Eu acho que ele chega no nível de saturação. Outro que é impressionante, já que estamos conversando sobre isso, é o Pequeno Príncipe. Ele voltou para as listas. Voltou? A Pequeno Príncipe é uma obra-prima, né? É uma obra-prima. Eu acho um bom livro para voltar. É uma obra-prima. Eu gosto muito. Tem a questão das reformas do Haddad, que eu acho que são totalmente meia-bocas, mas é um avanço, mas é totalmente meia-boca. O Ministério da Educação brilhando. Né, só para lembrar nessa área do Haddad, que o Haddad, hoje lá em Davos, disse que o FMI vai assessorá-lo na construção da tal daquela... Da âncora fiscal. Da âncora fiscal. O FMI vai assessorar, uma boa notícia, né? Mas ao mesmo tempo ele falou que o Brasil vai crescer 4,5% a partir do ano que vem, ou de 24, ou 25, não vai acontecer. Enfim, tomara que aconteça, tomara que eu esteja errado, mas difícil entender ou enxergar isso. Pois é, Elísio, você que estava preocupado de como o príncipe iria sobreviver sem a família real, fique relaxado. Resolveu todos os problemas. Milhões de euros. E você, se ligou em que, Elísio? Eu me liguei que a malandragem não é exclusividade da política. Né? Para lembrar que uma estudante de medicina da USP, né, que ordenava uma caixinha, né, lá para fazer a festa de final de ano, desviou R$1 milhão da formatura. E mais engraçado é o seguinte, ela jogava na Loto. Ela ganhou 5 vezes a Loto fácil. Chegou a ganhar R$326 mil na Loto, né? Que não dava para cobrir R$1 milhão que ela desviou. Né? E o mais curioso dessa história toda é que ela recebeu R$3 mil em 5 parcelas do auxílio emergencial. É nisso que eu me liguei, porque é uma coisa inacreditável. Agora, se quiser uma boa notícia, pode anotar aí. Boa notícia. A Bolsa subiu, foi para 111.386, o dólar caiu para 5,10 e o euro também caiu para 5,51. Boa notícia, né? Pois é, isso o Manuel sabe melhor que eu, é surpreendente, né? Porque ninguém esperava, num momento como esse, que a Bolsa pudesse se sustentar, quanto mais subir. É a leitura do mercado que o risco de golpe não tem mais, né? Que a coisa está mais ou menos estabilizada. Estão acreditando que vai ter, de fato, um esforço fiscal, e o discurso do Haddad é esse. Precisamos ver se a Gleisi, o Mercadante e o Lula vão deixar. A aposta hoje é que sim. E tem o terceiro, que a Bolsa Brasileira está muito barata, né? Em dólar. Então, ela não aumenta. Ela está 20... ela está 110, ela já teve 20 mil pontos mais altos. Há 2 anos. Então, tem sem contar que as ações da loja americana, né? É que eu ia dizer. O Lula está comprando Americanas, o que entregar, ele compra. Está de carrinho na fila. Aliás, houve um movimento capitaneado por uma amiga minha, de brincadeira, evidente, na internet, e que da gente devolveu o que a gente roubava quando era de balinha. Retinho de valsa. Isso. Se todo mundo devolver, ela paga a dívida dela. Não há um brasileiro que não tenha no currículo uma fanada. Elísio, só para você ficar mais tranquilo sobre o Harry, eu fui olhar agora, a fofoca, ninguém sabe, né? Mas a fofoca é que ele recebeu $20 milhões de entrada. De sinal. De sinal. 20 milhões de sinal. Eu acho que é razoável. Muito bom. É o vídeo Advanced, né? Um adiantozinho. Né? R$100 milhões, né? Um pouco mais. Isso. Lula, aproveita que você está aí. Tem outra, desculpe, e o iNews, esse eu estou achando exagerado. Eu falei o que eu acreditei, tá? Mas o exagerado é que foram 100 milhões de doses. Isso eu não acredito. Agora, por falar em novas notícias, a população da China está em queda.
pela primeira vez depois de mais de 60 anos. Mas teve 850 mil mortes em 2022. A previsão é de que, em 2023, a Índia ultrapasse a China em população, né? Finalmente. É uma expectativa muito antiga, né? Mas é um horror, né? Enfim. E a preocupação do número de homens em relação às mulheres, né? Parece que é 7 por 1, alguma coisa por aí, né? O que torna a construção das famílias uma coisa delicada, né? Uhum. Bem, Lula, o que a gente vai ler aí nessa semana que chega? Comentando aqui com a conversa que eu tive com o Manuel, eu peguei na Veja a lista dos mais vendidos, que é o levantamento feito em algumas dezenas de livrarias espalhadas pelo Brasil. E tem algumas coisas a destacar. Uma coisa impressionante é a Revolução dos Bichos, está em 8º lugar com o mais vendidos da semana passada. O Diário de Anne Frank está em 9º lugar. Diário de Anne Frank. E o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas está em 7º lugar. Estou dizendo de 3 listas, né? Primeiro lugar, quem é? Primeiro lugar, na ficção é assim que começa. Na não ficção, Mulheres que Correm com os Lobos. Na ajuda e esoterismo, Café com Deus Pai. E no infantil juvenil, Até o Verão Terminar. Mas o que eu li aqui foram alguns, dessa lista, vamos dizer, de 40 livros, algumas surpresas, realmente está aí. Claro que a gente esperava que Torto Arado continuasse com a sua carreira, ou assim que começa a continuar se vendendo, mas essas é uma surpresa. Já volta o Pequeno Príncipe, não estou fazendo como xiste, não. De tempos em tempos, ele volta, como alguns dos mais vendidos. Mas, eu quero ressaltar esta maravilha chamada O Antigo Futuro, do Luiz Rufato. É um livro desses que marca a época e te marca profundamente quando você está lendo. É a história de várias famílias imigrantes e as suas dores, suas dificuldades. Você tem os imigrantes da Itália para o Brasil, um deles, há pouco tempo atrás, foi para os Estados Unidos. Então, como é um expatriado na intenção de mudar de vida, de ganhar mais dinheiro, etc. As dores da expatriação, que você não viver na sua terra. Esse livro é magnífico. Eu recomendo mesmo. O Antigo Futuro, de Luiz Rufato. Tenho certeza absoluta que vai entrar na lista. Quem tem parentes, principalmente, italianos, portugueses, japoneses, se vê seus avós nesse livro, vê as dores da separação da terra da gente. Isso aí, vamos de volta para o futuro. Pronto. Que título, hein? Por que eu não escrevi isso, né? O Antigo Futuro, né? Fantástico. Lindo. Isto posto, vamos ao ponto. Elísio Pires, semana que chega, se liga em quê? Eu me ligo na evolução do governo Lula 4, que começou no dia 8 de janeiro, o governo Lula 4. Lula 4? Lula 4. Por que 4? 4 porque ele tomou uma nova dimensão nacional nas pesquisas e tudo, depois do 8 de janeiro. Depois daquele... Não, só estou dizendo, não, isso é uma coisa consagrada já. E outra coisa é o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser um governo sem mensalão, sem petrolão, com compromisso mundial com a sustentabilidade, que está assumindo isso abertamente, desde aquela ida lá no Egito, né? Com a Amazônia com desmatamento zero, né? Com um ministro da Economia sério como o Haddad, né? Um político que tem um perfil perfeito, um prefeito, como ministro da Educação, não tem nada de acusação de corrupção contra o Haddad nesse período todo dele de vida pública, né? Então, eu acho que realmente nós estamos vivendo um excelente momento em que o Brasil vai entrar numa nova onda com esse governo do Lula 4. Todas as indicações são favoráveis a isso. E teria sido Lula 5 se ele tivesse todos os dedos, né? É Lula 4. Não, então vamos mudar para Lula 9. Também Lula pode 9. ser. Pode ser. Diz que os bolsonaristas chamam ele de Nine.
É um bando de filha da mãe, né, cara? Sim. Lula, aproveita. Você, se liga aqui. Eu ouvi com alguém, ou o Manuel ou o Elísio, disseram que se sentem mais tranquilos. Eu gostaria de estar me sentindo. Quer dizer, a ideia de que os ímpetos golpistas vão ter um arrefecimento. Eu espero que chegue ao coraçãozinho das Forças Armadas e espero que o Lula tenha condições de fazer um bom governo. Quer dizer, principalmente juntando a parte mais consciente dos bolsonaristas, quer dizer, para a gente pensar que é um país só. Evidentemente, aquela turma fanática vai continuar na sua fantasia de que nós estamos virando um país comunista e estamos propondo o aborto de todas as mulheres, aquelas loucuras todas. Mas eu também me ligo nisso com um otimismo que eu imaginava que eu não teria mais. Mas eu estou aí, sou Lula, eu e ele. Somos Lulas. Nós somos Lula Vieira. Torcemos pelo Luiz Inácio, mas somos Lula Vieira. Eu divido a mesma opinião do Barbosa, quer dizer, eu estou torcendo o máximo. Eu não acho o Lula esse canalha todo, eu acho que ele tem princípios errados, mas não acho ele propriamente um canalha, eu acho que é uma outra coisa. Ele sempre achou natural receber favores e presentes, então ele comete erros, talvez até crimes, ou já cometeu erros e talvez até crimes, mas não acho que parte de uma alma cruel, entendeu? Uma alma que está ali, vou me dar bem, vou ganhar 5 milhões e tal. Apesar dos erros de Atibaia e do coisa, entendeu? São as pequenas... Ele acha natural receber pequenas vantagens, que não são tão pequenas assim, e isso está totalmente errado. Mas eu não acho ele próprio uma pessoa essencialmente do mal. Eu acho ele equivocado, eu penso muito diferente dele. Serei sempre Lula Vieira. Difícil ser Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu torço muito por ele, e eu não acho esse monstro que muita gente acha. Eu estou cautelosamente otimista, eu acho que tem muita chance de coisas boas acontecerem, mas ainda não está óbvio para mim. Eu acho o Haddad diz que está querendo fazer coisas boas, vamos ver como ele de fato faz e se pode e se consegue fazer. O fato da Simone estar no planejamento ajuda muito, e ele tem gente muito boa, o Haddad tem gente muito boa também na secretaria, o Marcos Pinto talvez o melhor deles. Mas parece que o Galípolo mesmo, apesar da história de ter sido CEO do Fator, que eu acho esquisito, sei de nada que tenham feito, mas é o jeito de agir, eu acho meio esquisito. Enfim, parece que é um cara muito competente também. Estou torcendo muito por essa gestão e eu acho que tem chance de ir bem. A educação é um primor. As pessoas que estão lá podem até não conseguirem fazer o que querem, mas eles sabem fazer. E é o ministério mais importante que temos. Claro. Manuel, você colocou uma coisa aí que vai melhorar em muito minha maneira de ver o governo Lula, que é essa coisa dele ser curado de uma cultura de onde ele vem e de onde é fundamentado todo o PT, uma cultura dos favores e dos acordos, né? Uma cultura sindical, uma cultura de acertos que na história do Brasil a gente conhece muito bem, sempre foram não, na maioria das vezes foram escusos, foram daninhos, foram tramados. Que ele se cure disso. Se ele se curar disso, eu acredito, ele que vem de uma raiz muito pobre e de um Nordeste que sabe o que é precisar das coisas, vai poder fazer um Brasil melhor. Você botou uma luz na minha cabeça aí. Em 64 anos, eu não tinha ainda ligado o botão. Ele veio de uma cultura onde ele acha que está certo. É verdade que a história sindical no Brasil é como você descreveu, mas nem todo sindicato foi 100% mal o tempo todo. E no mundo tem sindicatos de trabalhadores. E lembrando que os sindicatos patronais, muitas vezes,
Nem todos, tá? Nem todos, nem todo o tempo. Mas muitos patronais foram piores. Tedinho, só para lembrar também o seguinte: nós estamos em 2023. Uhum. Nenhum de nós quatro aqui pensa do mesmo jeito que pensava em 2003. É a mesma coisa com o Lula. O Lula de 2023 é muito diferente do Lula de 2003, com certeza. É verdade, é isso. Bem, e olha, que bom ouvir vocês hoje. Me deu up, né? Tomei uma energizada. Que bom. Dores, fechando o programa de hoje, né? Cheios de esperança, que bom. A gente marca um novo encontro na semana que vem com o publicitário Elísio Pires, com também publicitário Lula Vieira e com o economista Manuel Tedim, além do resto da nossa turma, que também virá. Me perdoem a voz rouca, mas eu não podia faltar esse programa de qualquer jeito. Grande abraço para Socorro. Grande abraço, Socorro. Abraço, Barbosa. Tchau, tchau. Se liga!